E é isso aí, rapaziada, tudo bem? Aqui Fernando Guit na área, mais uma vez no Punchcast. Sem mais delongas, roda a vinheta que eu volto já. É isso aí, rapaziada, mais uma vez aqui na área, Punchcast, discos subestimados. Mas antes de começar, deixe seu like, deixe seu dislike, faça a sua inscrição e compartilhe o vídeo com os amigos e com os inimigos se você não gostar, beleza? Hoje vou falar de um cara que eu simplesmente sou apaixonado pelo trabalho dele. Estou falando de Mr. Gary Moore, guitarrista irlandês da melhor qualidade, que nos deixou já faz tempo já, infelizmente, ótimo vocalista também. Passou pelo Thin Lizzy, tocou também numa banda chamada Skid Row, não aquele Skid Row farofa americano, mas o primeirão lá da década de 70, do comecinho da década de 70, era um power trio da pesada. E Gary Moore é isso, um guitarrista que passou por várias fases. Começou num power trio, né, desse Skid Row, fazia um blues pesado na linha do Cream. Depois participou do Thin Lizzy, do ótimo disco Black Rose. Thin Lizzy, que eu já até falei aqui, num disco do Thin Lizzy. Depois, carreira solo, fez alguns discos de hard rock, de metal na década de 80. E depois explodiu com o sensacional Still Got the Blues, um disco espetacular de blues que tinha a Still Got the Blues, né? A música título que estourou nos Estados Unidos, inclusive, e ele elevou o nome dele no cenário mundial. Ele só tinha fama mesmo na Europa e no Japão, e com Still Got the Blues ele conseguiu um certo sucesso nos Estados Unidos. Continuou com vários discos de blues, com alguns discos de blues, e depois ele lançou esse disco aqui, que é um disco de homenagem ao Peter Green, o guitarrista e fundador do Fleetwood Mac. Fleetwood Mac no começo era uma banda de blues e o Gary Moore era apaixonado pelo Peter Green. Né? Aí fez esse disco de homenagem ao Peter Green, merecidíssima homenagem. E aí depois ele ficou naquela encruzilhada, continuar no blues ou fazer algo diferente. E ele resolveu fazer algo diferente e lançou esse discaço aqui, que é o disco em questão do programa de hoje, que é o Dark Days in Paradise, disco de 1997. Aqui o Gary Moore numa pegada bastante batida eletrônica, mas não é aquele eletrônico festeiro, é um eletrônico bem denso, bem sombrio até eu diria, e é um disco simplesmente espetacular. Eu diria que esse aqui está entre meus 3 discos favoritos do Gary Moore. E olha que eu tenho bastante coisa do Gary Moore, inclusive no final do programa eu vou dar uma passada aqui de algumas coisas que eu tenho aqui dele, e é um cara que eu gosto muito. Eu estive em Londres em 1984 e por pouco eu não peguei um show do Gary Moore no Monster of Rock. Uma pena mesmo, não consegui ver o show. Enfim, esse disco o pessoal torceu um pouco o nariz porque os puristas queriam que ele continuasse no blues e ele resolveu dar essa mudança radical. Nessa fase aqui ele estava com problemas pessoais, problemas, diga-se, amorosos pessoais, e é um disco bem carregado nas letras que fala de relações, dessa relação que ele tinha, né? E até o título diz, né? Dark Days in Paradise. E o disco conta com o baixista Guy Pratt, que é um baixista fenomenal, tocou com Pink Floyd, tocou nos discos solos do David Gilmour, tocou com Brian Ferry, tocou com todo mundo. Ele é um músico espetacular, um músico novo, novo até, ele é de 62, se não me falha a memória. E quem está na bateria é o Gary Husband. Gary Husband é um baterista também fenomenal, tocou com todo mundo, de John McLaughlin a Alan Holdsworth, uma fera, um monstro na bateria. E também nos teclados e programação tem o Phil Nicholas, é um bom tecladista também e fez a programação desse disco. O disco começa com One Good Reason, que é uma música pesada, pesadíssima, e depois entra numa onda mais meio blues, assim, que é Cold Wind Blows, muito boa.
Mas eu vou dizer alguns destaques desse disco que eu acho. Primeiro, uma balada chamada Like Angels. Para mim, a melhor atuação do Gary Moore na voz. Essa música é de derreter corações. Uma música espetacular, espetacular. Muito, muito boa mesmo. E tem uma música chamada, eu até anotei aqui para não esquecer, Afraid of Tomorrow. Essa música tem uma pegada totalmente, vocês vão ouvir, Oasis. Tem uma onda bem Oasis, essa música, e é muito, muito legal essa música. Gary Moore, num trabalho de guitarra espetacular, tem uma onda assim meio oriental até na guitarra dele. Outro destaque do disco, eu acho até o maior destaque do disco, é uma música gigantesca no tempo. Tem mais de 13 minutos, tem quase 14 minutos a música, que se chama Business as Usual. E essa música, a letra é totalmente autobiográfica. É o Gary Moore falando dele mesmo, da infância dele, ele conta alguns casos nessa música. Realmente uma coisa assim divina. É uma música até muito diferente do resto desse disco aqui. É muito violão até, muito violão. Tem menos guitarra e bastante violão. E no final dessa música tem desse disco, desse CD, tem uma coisa muito legal que tem uma música escondida que não aparece nos créditos. Parece até aqueles filmes que quando dá o crédito, o pessoal vai levantando do cinema e no final tem uma cena extra que muita gente perde. Está muito em moda isso, né? Já, quer dizer, moda não, já tem um tempo já que tem isso, mas o pessoal vem fazendo muito isso ainda. E nesse disco acontece isso. Tem essa música no final, que é a Dark Days in Paradise. Vale a pena ir até o final do disco, esperar, esperar, esperar. Em segundos depois entra a música. Uma coisa assim muito legal, que ela vem depois dessa Business as Usual. Outro destaque do disco One Fine Day, eu já falei, Like Angels também, Afraid of Tomorrow. Where Did We Go Wrong? Essa música aí é o cara se derretendo pela mulher que deu o pé na bunda dele. Letra linda, confessional, e o Gary Moore realmente se sente que ele está doído nesse disco aqui, principalmente nessa música. Where Did We Go Wrong? O disco é legal que vem assim em caixa aberto, né? Isso aqui é uma versão holandesa. Você pode ver que as fotos todas são de um relacionamento ruim, né? A mulher olhando para um lado, o malandro olhando para o outro, ele olhando para um lado, a mulher lá no fundo. Aqui é a mesma coisa. Aqui já o barraco iniciando. E a capa, essa belíssima capa aqui do disco. Legal? Então, esse disco é o disco da semana dos discos injustiçados. Para mim, entra fácil no top 3 do Gary Moore. Tá? Depois desse disco, ele lançou isso aqui. Perdão, errei o disco aqui. Ele lançou esse aqui, que é o A Different A Different Beat, desculpe, que também é um disco com bastante pegada eletrônica e é um pouco mais, ele é bem pesado esse aqui. Apesar de ser eletrônico, ele é bem pesado. De novo com o Gary Husband na bateria. O baixo quem fez foi o próprio Gary Moore. Nesse disco aqui tem uma música chamada Lost in Your Love, que na minha opinião tem o solo mais bonito do Gary Moore. A música é Lost in Your Love. Se você puder dar uma olhada no Spotify, seria melhor você comprar o disco, né? Tomar vergonha e comprar o disco. Mas quem não tem acesso, não vai conseguir comprar o disco, ouça no Spotify Lost in Your Love. Esse disco aqui também é uma pancada absurda, apesar de ser com batidas eletrônicas. Espetacular. A Different Beat. Foi o disco que veio logo após o disco em questão aqui do programa, que foi o Dark Days in Paradise. Depois desse disco, ele voltou para o blues, num disco chamado, oportunamente, Back to the Blues. Um disco muito legal também, e aí ele foi finalizando sua carreira até, infelizmente, falecer. Aqui atrás, uma curiosidade, tem um livro do Gary Moore. Esse livro aqui é de Portugal. É um livro fininho até, mas conta algumas passagens dele, mas tem umas fotos muito legais.
Quer ver? Eu destaco aqui uma foto sensacional dele com John Sykes. Essa foto aqui é linda. Essa foto aqui é um espetáculo. Isso aqui na época dele, ainda do hard rock, na década de 80. Cadê a foto dele com John Sykes que eu falei? Oh, meu Deus do céu. Aqui. Essa foto é muito legal. Ele e o John Sykes. Isso aqui foi na despedida do Thin Lizzy na Inglaterra, no Hammersmith Odeon, que reuniram todos os guitarristas que passaram pelo Thin Lizzy. Muito legal esse livro aqui, Gary Moore. Ok? É isso aí. Esse foi mais um Discos Subestimados da semana. E eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou passar aqui alguns discos que eu tenho do Gary Moore, só para vocês terem uma ideia. Vou começar aqui pelos alguns vinis. Primeiro, eu não peguei tudo, não, só para não encher o saco. Isso aqui é um ao vivo espetacular com participação do Ian Pace. Isso aqui abre. Esse disco aqui foi uma turnê que ele fez com o Rush. Ele abria para o Rush. Tem até uma dedicatória aqui, dedicado a Ged, Alex e Neil, os três do Rush. Né? Muito legal esse disco aqui. Aqui ele tocando de Ibanez. Eu tive uma guitarra exatamente igual a essa que me roubaram. Botaram o revólver na minha cabeça e me levaram a guitarra. Wild Frontier, espetacular também esse disco. Tem bastante batida eletrônica também. Muito legal. Isso aqui é bem hard rock. Corridors of Power. Isso aqui tem participação do Jack Bruce e também com o Ian Pace na bateria e o Neil Murray no baixo. Muito legal esse disco. Muito legal. Esse ao vivo aqui no Japão é espetacular. Também com o Neil Murray e o Ian Pace e o Joe Sloman nos vocais. Aqui o Don Airey é do Deep Purple, Ian Pace e Neil Murray. E a fera aqui. Tem uma música aqui nesse disco chamada Sunset, que é um instrumental maravilhoso, que originalmente é de um disco do Cozy Powell, que o Gary Moore toca no disco do Cozy Powell. Isso aqui é uma versão japonesa do Victims of Future. Esse disco aqui também é uma coisa absurda. Tem uma versão de Shapes of Things do Yardbirds, que é coisa de louco, a melhor versão dessa música. Também com participação do Ian Pace e do Neil Murray. Tem esse aqui, um ao vivo, no Mark Club. Meia boca, esse aqui não é tão legal. Tem esse aqui, que é o After the War. Aqui tem uma música chamada Led Clones, com a participação do Ozzy Osbourne. Essa contracapa aqui é muito legal, né? Esse aqui foi o último disco dele da fase hard rock, que aí ele tocou no fez o Still Got the Blues. E aqui um projeto chamado GeForce, que originalmente seria com Glenn Hughes nos vocais, mas no final não deu certo com Glenn Hughes. O Glenn Hughes estava muito chapado nessa época, né? Mas com esse batera aqui, que é um dos meus favoritos, que é o Mark Nausif, espetacular baterista. Tocou com o Ian Gillan Band, tocou também na banda do Ron James Dio, Elf, tocou percussão na banda. Beleza? Esses foram alguns discos do Gary Moore e vou passar rápido aqui os CDs que eu tenho dele, alguns CDs que eu tenho dele. É isso aí, um abraço e até a próxima semana. Fui!